Oceane, desejo a todos uma produtiva sessão de julgamento. Na pauta de hoje temos 3 recursos ordinários na pauta ordinária e 3 retornos. Em conformidade com o regimento interno do CAT, a ordem de preferência obedece à chegada dos advogados, processo de retorno e demais processos da pauta. Hoje nós vamos inverter um pouco essa ordem, como nós temos processos da pauta ordinária para serem julgados por resolução aprovada por maioria pelo Conselho Pleno, desse Conselho Administrativo Tributário, nós vamos iniciar, então, pela pauta ordinária com os processos que vão sair por resolução. E o primeiro processo da pauta, o relator Francisco Viana Lopes está na minha cadeira, então eu vou chamar o feito à ordem aqui, em recomposição de mesa, para que o conselheiro Nilson Castro Marinho assuma a coordenação dos trabalhos. Muito obrigado, doutor Rafael. Bom dia, na pessoa de quem eu cumprimento os demais presentes. Então, vamos ao PAT 40.11.70.09, 41.743, contendo recurso ex ofício, número 0945 de 2025, em que é recorrido Josino Souza Barbosa, sendo o relator o conselheiro Francisco Viana Lopes, em substituição ao conselheiro Rafael, representante do sujeito passivo ausente e representante fazendário, o doutor Wilson Pereira da Silva. Estando em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Bom dia, senhor coordenador, novos conselheiros, senhora secretária, representante fazendário. Então, o processo trata-se sobre o lançamento realizado pelo Fisco Estadual em decorrência de emissão de guia de trânsito animal, GTA, no acompanhamento, transporte e saída de gado bovino, sem a correspondente emissão do documento fiscal para cobertar a operação. Portanto, senhor coordenador, nesse processo aqui é caso de apresentação da resolução 02, de sobrestamento até dia 31/12/2025. Obrigado. Ok, obrigado, doutor Francisco. Passo a palavra, então, para o representante fazendário, doutor Wilson, para se manifestar acerca do sobrestamento dos autos até 31/12/2025. Primeiramente, né, muito bom dia, senhor coordenador, doutor Nilson, relator, né, doutor Francisco, doutor Moisés, doutor Emi, doutora Virgínia, né, doutor Rafael, que está na sala de espera, a secretária Bessiane, doutor Raí, meu colega, né, doutor Ruider, né, doutor João, todos com exceção pelo YouTube. Sim, a representação concorda, realmente é caso de aplicação da resolução 02/2025, então a gente concorda com a proposta do relator. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Wilson. Eu indago se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, o doutor Francisco fez a proposta. Doutor Moisés, como vota? Bom dia, senhor coordenador, bom dia a todos. Também estou de acordo com o sobrestamento. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Moisés. Bom dia, doutor Emi. Seu voto, por gentileza. Acompanho o relator Francisco. Obrigado, doutor Emi. Doutora Virgínia, seu voto, por gentileza. Bom dia, coordenador. Bom dia a todos que participam da sessão, a secretária Luciane. Eu estou de acordo com a proposta. Obrigado, doutora Virgínia. Então, passo a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, resolve sobrestar os autos nos termos da proposta de resolução número 02 de 2025, aprovada por maioria de votos pelo Conselho Pleno, e agora apresentada, então, pelo conselheiro relator Francisco Viana Lopes. Proposta lida e aprovada nessa sessão. Esse é o resultado para o julgamento desse processo. Eu devolvo a coordenação ao doutor Rafael. Obrigado, doutor Nilson. Vamos agora para o PAT 40.11.70.042.7276, contendo recurso ex ofício número 0946/2025, em que é recorrido Olímpio Coelho de Moraes Neto, solidário Mauro Abelha Sardinha, sendo relator o conselheiro João de Moraes Júnior, o qual está na cadeira do conselheiro Nilson de Castro Marinho. Com a palavra, relator. Primeiramente, bom dia, coordenador, ao qual estão mais conselheiros, conselheira, doutor Wilson, doutor Ruider, doutor Aí, que agora na sala, em especial o doutor Nilson, se ausenta momentaneamente para a minha participação, nossa secretária Bessiane e demais que nos acompanham aqui na live.
Senhor coordenador, aqui também é o caso de o objeto da acusação fiscal é a falta de emissão do documento fiscal baseado numa GTA-TTA e seria a aplicação da súmula da Resolução 002/2005 aprovada recentemente pelo Conselho Superior. Doutor Wilson? Bom dia novamente, né? Bom dia, doutor João. Sim, a apresentação concorda com a proposta. Indaga aos demais pares se há necessidade de conferência. Não havendo, vamos passar à votação. Conselheiro Moisés. Também estou de acordo com o subrestamento. Obrigado, doutor Rafael. Conselheiro M. César. Seu microfone está desligado, conselheiro. Conselheiro M. César, acho que seu microfone está desligado, só fazer assim. Ok. Conselheira Virgínia. De acordo. Bom, ante ao julgamento, quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, pela proposta do conselheiro João de Moraes Júnior, resolve sobrestar o feito nos termos da resolução número 02 de 2025, aprovada por maioria pelo Conselho Pleno desse Conselho Administrativo e Tributário, para sobrestar o feito até dia 31 de 12 de 2025. O próximo processo da pauta é o PAT 40.11.70.04, 29.0210, contendo recurso ex-ofício 0947/2025, em que é recorrido Olímpio Coelho de Moraes Neto, solidário Diogo Godoy de Brito, sendo relator o conselheiro João de Moraes Júnior, também na cadeira do conselheiro Nilson de Castro Marinho. Com a palavra, relator. Senhor coordenador, também seria a extensão do item 2 da pauta. Obrigado. Doutor Wilson. A representação concorda com a proposta. Daga aos demais pares se há necessidade de conferência. Não. Não havendo. Doutor Moisés. Também estou de acordo com o sobrestamento. Obrigado, doutor Rafael. Doutor M. César. De acordo. Doutora Virgínia. De acordo. Bom, ante ao julgamento, passo a proferir a decisão por esse colegiado. Então, a quarta Câmara do Conselho Tributário Administrativo do Estado de Goiás resolve, por unanimidade de votos, aprovar a resolução número 02 de 2025, aprovada por maioria pelo Conselho Pleno, para sobrestar o presente feito até 31 de 12 de 2025, nos termos da proposta do conselheiro relator, doutor João de Moraes Júnior. Encerrando a pauta ordinária, vamos iniciar já o processo pela pauta de retorno. Eu agradeço a todos, tá? Um ótimo trabalho a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Obrigado. E obrigado por terem invertido a pauta. Obrigado a todos e ao doutor Rude também. Obrigado. Obrigado. Aí eu chamo esse processo número 1 da pauta, o conselheiro Air está na minha cadeira. Então, eu peço recomposição de mesa para que o conselheiro Nilson assuma os trabalhos, por favor. Pois não, obrigado, doutor Rafael. Vamos, então, ao PAT 40.11.70.03, 21.443, contendo recurso ex-ofício número 0862 de 2025, em que é recorrido Vicente Rodrigues de Lima, solidário Rubens Rodrigues Tavares, sendo relator o conselheiro Air Vasconcelos Ganzaroli, em substituição ao conselheiro Rafael, representante do sujeito passivo ausente e representante fazendário, o doutor Rui de Oliveira Santos. Estando em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Virgínia, conselheiro Emir César, conselheiro Moisés, aos que aguardam seus processos na sala de espera, doutor Rafael, doutor João de Moraes, representante fazendário, doutor Ruider, nossa secretária de Câmara, Bel, e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Senhor coordenador, aqui também é caso de GTA, então seria extensão aos julgamentos
da pauta, pela aplicação da resolução número 02 de 2025, que só prestam esses processos até 31/12/2025. Seria caso de extensão também. Obrigado, doutor Aí. Passa então a palavra ao doutor Ruider para se manifestar acerca do sobrestamento desse processo até 31/12/2025. Bom dia, conselheiro Nilson, que coordena a sessão. Bom dia a todos os presentes. Estamos de acordo com o encaminhamento dado pelo conselheiro relator, doutor Aí. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Ruider. Eu indago se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, o doutor Aí fez a proposta e o doutor M. César é o autor do pedido de vista. Seu voto, por gentileza, doutor M. César. Parece que o doutor M. César caiu. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele retorna. Estamos aí, gente. Ok, doutor Eli, eu estava exatamente na hora de proferir o voto. Como o senhor é autor do pedido de vista, então o segundo a votar seria o senhor aí após a proposta de resolução feita pelo conselheiro Aí. E no caso aqui, é aquele sobrestamento, que o senhor, não sei se o senhor até quando o senhor ouviu, mas é a resolução de sobrestamento até 31/12. Eu Então, concordo. o senhor é o autor do pedido de vista, então o senhor está de acordo, né? Estou de acordo. Obrigado, E desculpe aí, em nome da plataforma TIM. Ok, doutor Emi. Doutor Moisés, seu voto, por gentileza. Também estou de acordo com a proposta de sobrestamento. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Moisés, desculpem. Doutora Virgínia, seu voto, por gentileza. Estou de acordo. Obrigado, doutora Virgínia. Então, passo a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário, por unanimidade de votos, resolve sobrestar os autos nos termos da proposta de resolução número 02 de 2025, aprovado por maioria de votos pelo Conselho Pleno, devendo o retorno desse processo ser a partir de 31/12/2025 ou quando sobrevier fato novo. Este é o resultado para o julgamento desse processo. E já indago o doutor Aí, que eu havia me esquecido, se eu posso considerar lido e aprovado nessa sessão. Por favor, senhor coordenador. Então, proposta lida e aprovada nessa sessão. Esse é o resultado para o julgamento desse processo e eu devolvo a coordenação ao doutor Rafael. Obrigado, conselheiro Nilson. Então, vamos agora para o segundo processo da pauta de retorno. Passo a anunciar o PAT 4012-3002-00825, contendo recurso ex officio voluntário número 0861 de 2025, e que são recorrentes Fazenda Pública Estadual e Carta Goiás Indústria de Papéis S.A., tendo relatora a conselheira Virgínia Pereira de Menezes Santos. Estando pronto com a palavra, conselheira.
Muito obrigada, coordenador Rafael. Bom, esse processo, ele, no dia 11 de abril de 2025, ele foi sobressado tendo em vista a juntada de documentos pelo sujeito passivo. Então, ele foi sobressado nos termos do artigo 31A, né, e o retorno dele foi marcado para essa data. A acusação fiscal nesse processo é que o sujeito passivo deixou de recolher o ICMS substituição tributária referente às operações com energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre, relativamente ao montante consumido, aos valores e encargos de distribuição e conexão cobrados pela empresa distribuidora de energia elétrica, a qual está conectada à empresa autuada, e aos custos e encargos inerentes ao consumo de energia elétrica contabilizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O período de apuração foi de fevereiro a julho de 2019, referente aos períodos de consumo de janeiro a junho de 2019, e totalizou um valor de R$ 5.360.192,04. Foram descritos os dispositivos legais infringidos no auto de infração, proposta a penalidade do artigo 71.3A do Código Tributário Estadual, foi juntada aos autos uma gama de documentos, inclusive um CD, para comprovar todo o trabalho realizado pela fiscalização. O sujeito passivo ele foi devidamente intimado e compareceu em primeira instância, apresentando em síntese um pedido de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, ao argumento de que a autoridade fiscal obteve, à base de cálculo dividido, um preço da energia por 0,71, e suscitando dúvida acerca da metodologia aplicada, ao passo que entendia que a base de cálculo deveria ser o preço da energia. Também alegou a ilegalidade da atribuição da substituição tributária face à afronta do artigo 30A do anexo 8º do regulamento, com o artigo 52 do Código Tributário Estadual, não havendo outro dispositivo legal que atribua substituição tributária ao destinatário, além do disposto no artigo 30A do regulamento. Também aduziu que a invasão de competência legislativa por parte do Decreto 7.815, de 2012, em afronta ao artigo 11, nono da Constituição Estadual, o qual prevê que compete ao Poder Legislativo apreciar convênios ou acordos firmados pelo Estado. Citou o artigo 6º da Lei Complementar 87/96 e o artigo 128 do CTN. Com fulcro nos dispositivos citados, afirma que o artigo 30A é ilegal, visto que o convênio ICMS 77 não foi internalizado mediante lei. Afirmou ainda que o Decreto 7.815 de 2012 alargou as autorizações previstas no Convênio 7781 ao atribuir a condição de substituto tributário ao destinatário conectado à rede de distribuição, ao passo que o mencionado convênio permitiu a instituição da substituição tributária para empresa distribuidora ou destinatária conectada diretamente à rede básica de transmissão. Também asseverou que, por força da Lei Complementar 194 de 2022, que promoveu alteração no 87/96, no sentido de estabelecer a não incidência do imposto sobre serviço de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, teve aplicabilidade a partir de 23/6 de 2022. No entanto, entende que, com fundamento no 106, inciso 1 do CTN, cabe aplicação a fatos pretéritos não definitivamente julgados, tornando inexigíveis quaisquer encargos, tarifas ou custos por não fazer parte do efetivo consumo de energia elétrica. Ao final, ele requereu a nulidade por insegurança da determinação da infração e improcedência dos autos. Os autos foram apreciados pelo julgador singular, que conheceu da impugnação, negou-lhe provimento, não conheceu nenhuma das preliminares de nulidade, indeferiu o pedido de diligência e, no mérito, declarou procedência do lançamento. Adicionalmente, ele aplicou o entendimento consolidado no enunciado do 09 da súmula do CAT. Intimado novamente o sujeito passivo, compareceu aos autos, alegando basicamente as mesmas questões que foram trazidas na impugnação, a saber, e ele faz um pedido, inclusive, extra com relação ao não acatamento da improcedência, que o lançamento seja declarado no valor de ICMS com a exigência da alíquota de 17%. Nos seus pedidos, o recorrente alegou o seguinte, que o auto de infração é nulo por insegurança da determinação da infração em razão da incorreção na base de cálculo. Esse pedido já havia sido formulado na impugnação. Ele alega que deveria ser o preço da energia e não o resultado da divisão do preço por 0,071, como o fisco calculou.
Alegou ainda que o artigo 26 do Código Tributário Estadual define a base de cálculo no caso de substituição tributária, que o artigo 19, inciso 13, a linha B do Código Tributário Estadual estipula que a base de cálculo é o valor da operação de que decorrer a entrada no território goiano da aquisição de energia elétrica. Alega que a Instrução Normativa 632 de 2003 define a base de cálculo da energia elétrica como sendo o valor da operação, assim entendido como o valor cobrado do adquirente. Alega que a inclusão do imposto na sua base de cálculo é restrita à situação em que o responsável tributário é o próprio contribuinte e não quando há substituição tributária. Alegou ainda que há ilegalidade na internalização do convênio ICMS 77 de 2011, quanto à forma e quanto à matéria, pois a sentença não justificou a ilegalidade na atribuição da responsabilidade tributária por substituição tributária. E o parágrafo 3º do artigo 52 admite a extensão da hipótese de substituição tributária em caso de convênio celebrado por Goiás com os demais estados. No entanto, entende que o referido parágrafo exige que outra lei para estipular a nova hipótese de substituição tributária deva ser aprovada, não permitindo que isso seja feito por decreto, sob pena de violar o disposto no artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 12, a linha B da Constituição Federal. Também sobre o assunto, menciona que foram julgadas as ADIs números 4281, 6144, 6624 e 5929, confirmando a necessidade de lei em sentido estrito para atribuição da responsabilidade tributária por substituição tributária prevista em convênio. Alegou ainda que os convênios só têm validade se internalizados no Estado por lei, de modo que é formalmente constitucional o artigo 30A do anexo 8º do RCTE, pois o convênio deveria ter passado pelo processo de apreciação e aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nos termos do artigo 11, inciso 9 da Constituição do Estado de Goiás. Alegou ainda que o artigo 6º da Lei Candir remete à lei à atribuição de responsabilidade tributária por substituição tributária, também o artigo 128 do CTN, que materialmente houve um alargamento das disposições do convênio ICMS 77 de 2011 pelo decreto 7.815 de 2012, que adicionou ao anexo 8º do regulamento o artigo 30A, que o convênio somente permitiu a atribuição da responsabilidade tributária por substituição para a distribuidora de energia elétrica e para o destinatário da energia conectado diretamente à rede básica de transmissão, mas o decreto atribui a responsabilidade tributária por substituição apenas ao destinatário conectado à rede de distribuição, que em Goiás é executada pela CELG-D. Na época, que não ocorre o fato gerador do ICMS na cobrança dos encargos setoriais e demais componentes de energia elétrica, razão pela qual pugna pela aplicação retroativa da recente alteração da Lei Candir, pela Lei Complementar número 194 de 2022, ao argumento de que a norma pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, quando constatadas as ocorrências das hipóteses previstas nos incisos 1 ou 2 do artigo 106 do CTN, e que a alteração da Lei Candir tem natureza interpretativa. Alegou que a alíquota também deve ser readequada para o percentual de 17%, tendo em vista a ação declaratória número 5507-205-89.8.09.0051, que tinha por objeto o pedido da declaração de essencialidade da energia elétrica, que resultou em decisão favorável ao recorrente no sentido de que reajustou a alíquota aplicável à energia elétrica para geral de 17%. Alegou, por fim, que após o julgamento do tema 745 da ADI número 7.122 do Estado de Goiás, que reajustou a alíquota geral das operações com energia elétrica para 17%, houve ainda a publicação pelo Estado de Goiás da Lei 21.762 de 2022, com vigência a partir de 1/5 de 2023, que excluiu do campo da incidência do percentual de 2% do protege sobre a energia elétrica, sendo que a sentença proferida na revalidação reconheceu ao recorrente o ajuste da alíquota de 29% para a média de 17%. Então, ao final, seus pedidos foram de nulidade do auto de infração por insegurança da determinação, improcedência do lançamento e, alternativamente, a aplicação da alíquota de 17% ao invés da alíquota de 29%. Juntou documentos das folhas 240 a 248, a Procuradoria-Geral do Estado, intimada nos termos do artigo 63C da Lei 16.469, combinado com o parágrafo 5º do artigo 11 da Portaria número 352 da PGE, foi intimada
apresentou um recurso pugnando tão somente pela adequação da sentença ao tema 1062 do STF. Esse foi o pedido da Procuradoria. Já no dia 3/2 de 2024, os autos eles foram sobrestados nos termos da Resolução 8 de 2023, em razão da pendência de julgamento do tema 986 do STJ, que trata da inclusão da tarifa de uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, TUST, e da tarifa de uso de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, TUSD, na base de cálculo do ICMS. Posteriormente, no dia 11 de abril de 2025, esses autos eles foram novamente sobrestados nos termos do artigo 31A do Decreto 6.930, de 2009, tendo em vista a juntada de documentos apresentados pelo sujeito passivo, conforme eu mencionei. Dentre esses documentos, a juntada de uma planilha elaborada pela auditora autuante, assim como documentos em andamento das ações judiciais em trâmite. Em manifestação, junto com esses documentos que foram juntados, a recorrente informou que a matéria da ADI número 5507-205-89, final 0051, ainda se encontra em discussão, relativamente ao montante oriundo da contribuição de 2% ao Protege, com o entendimento de que os autos devem continuar sobrestados, esse é o entendimento da recorrente, nos termos do disposto no artigo 11A do Decreto 6.930 de 2009. Ela comunicou também que confessou e pagou o montante de ICMS-ST sobre energia elétrica correspondente a 17% e o proporcional de multa e juros incidentes com os benefícios da Lei nº 22.572 de 2024, no montante de R$ 4.917.621,67. Subsidiariamente, ela faz um pedido nessa manifestação que ela fez juntada junto com esses documentos. Ela requer a extinção do crédito tributário constituído em razão do pagamento integral, que ela menciona que seria integral, da obrigação do ICMS no refis, nos termos do artigo 156, inciso 1 do CTN e artigo 11b do Regimento Interno do CAT. É este o relatório, senhor coordenador, eu agradeço. Obrigado, conselheira Virgínia. Bom dia, doutor Rui, com a palavra. Obrigado pela palavra. Então, nesse processo, o sujeito passivo ele é acusado de ter deixado de recolher o ICMS distribuição tributária referente às operações com energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre, relativamente ao montante consumido, aos valores e encargos de distribuição e conexão cobrados pela empresa distribuidor de energia elétrica, a qual está conectada à empresa autuada, e também aos custos e encargos inerentes ao consumo da energia elétrica contabilizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, são três itens diferentes que ela deixou de recolher, né? Nos períodos de apuração de fevereiro a julho de 2019, referente aos períodos de consumo de janeiro a junho de 2019, e isso totalizou um valor total de ICMS original de R$ 5.360.192,04. O sujeito passivo, né, na sua última manifestação no processo, ele informa um pagamento, mas levando em consideração que esse pagamento ele não é integral, entendemos aqui pela julgamento, né, para que o recurso seja julgado nessa sessão, tendo em vista que a confissão do sujeito passivo do débito não foi integral. A recorrente, ela discorda, né, da metodologia da obtenção da base de cálculo utilizada no levantamento, onde o auditor fiscal utilizou os valores pagos pelo sujeito passivo pelo fornecimento de energia elétrica e obteve a base de cálculo inserindo o próprio imposto neste valor. O recorrente argumenta que esse alegado erro na metodologia seria motivo de insegurança na determinação da infração, né, cerceamento ao direito de defesa, e, consequentemente, ele pede pela nulidade do auto de infração. Pois bem, eu queria ressaltar que eventual erro na metodologia não seria causa de nulidade, mas de necessidade de correção, né? Mas aqui nós entendemos que o cálculo ele está correto. O auditor, ele cumprindo o que determina a legislação, e aí eu cito o artigo 20 do inciso 1 do Código Tributário Estadual,
ele fez seu cálculo para incluir na base de cálculo o montante do próprio imposto, né? O artigo 20 diz o seguinte: integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2 e 15 do artigo 19, o valor correspondente, inciso 1, ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fim de controle. Então, quando o ICMS devido não está incluído no valor de referência, que são os pagamentos pelo fornecimento de energia, o imposto não é obtido pela simples aplicação da alíquota sobre o valor de referência. A forma correta de fazer o cálculo é descobrir qual seria o valor do ICMS que, quando retirado desse valor, restaria a ser pago pela energia, né? E esse foi o cálculo realizado. Então, dessa forma, nós entendemos que o cálculo está correto, pois leva em consideração que o ICMS não está embutido nos valores que foram pagos. Então, assim, nós entendemos que não há motivo para nulidade e nem para redução do lançamento, né? Aqui não há motivo para retificação. Outra alegação da recorrente é de que a responsabilidade que lhe é atribuída de substituto tributário, ela tem como fundamento o artigo 30A do anexo 8º do regulamento do Código Tributário Estadual, que é um decreto, e que tal responsabilização somente poderia ser atribuída por lei. Mas essa responsabilização, ela também tem como fundamento o parágrafo 3º do artigo 52 do Código Tributário Estadual, ou seja, um dispositivo de lei, né? Lei estrito sensu, né? Diz o seguinte, esse parágrafo 3º, a responsabilidade a que se refere esse artigo pode ser estendida, observadas as disposições previstas em convênio, celebrado entre as unidades federadas do qual o Estado de Goiás faça parte, a contribuinte que participe de qualquer das etapas de operação com energia elétrica. Então, essa permissão que foi concedida pelo parágrafo 3º do artigo 53 do Código Tributário Estadual, ela foi implementada através do artigo 30A do anexo 8º, que repete os termos do convênio ICMS 77 de 2011 e estende a responsabilidade por substituição tributária para o destinatário conectado à rede de distribuição que adquire a energia elétrica no ambiente de contratação livre para o seu consumo. Diz o artigo 30A. É substituto tributário relativamente ao ICMS incidentes sobre as sucessivas operações internas e interestaduais correspondentes à circulação de energia elétrica, desde a sua importação ou produção até a última operação da qual decorra a saída com destino a estabelecimento ou domicílio onde deva ser consumida por destinatário que a tenha adquirido por meio de contrato de compra e venda firmado em ambiente de contratação livre, o destinatário conectado. Aí vem as situações, né? Inciso 1. A rede de distribuição operada por distribuidora goiana que por força de execução de contrato de conexão e de uso da rede de distribuição desta, receber em condições de consumo energia elétrica adquirida de terceiros. E o recorrente, ele também alega que houve um alargamento das disposições do convênio ICMS 77 de 2011 pelo decreto 7.815 de 2012, com o argumento de que o decreto cria obrigação não prevista no convênio. Mas da leitura dessas normas, nós podemos verificar que o artigo 30A é uma replicação do inciso 2 da cláusula primeira, que diz respeito à aquisição no ambiente de contratação livre para consumo do adquirente. O Estado de Goiás atribuiu ao destinatário consumidor e não à distribuidora a responsabilidade por substituição tributária pelo ICMS devido em toda a cadeia da produção ao consumo, quando a energia elétrica for adquirida no ambiente de contratação livre, ainda que o consumidor esteja conectado à rede básica por intermédio de contrato de conexão com a rede distribuidora. Outra questão importante é que o artigo 30A é um dispositivo vigente da legislação, sobre o qual, salvo o melhor juízo, não poderia
ser negada a aplicação por este Conselho com a alegação de ser um dispositivo inconstitucional. A recorrente, ela também alega que não há fato gerador de ICMS sobre encargos setoriais adicionais e demais componentes da energia elétrica, pedindo aplicação retroativa da alteração do artigo 3º, inciso 10 da Lei Candir, feita pela Lei Complementar 194 de 2022, alegando tratar-se de norma interpretativa, conforme prevê o artigo 106 do Código Tributário Nacional. Essa modificação da Lei Candir, ela resultou na previsão de não incidência sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Essa norma ela entrou em vigor em 23 de junho de 2022 e não se trata de norma interpretativa, tendo em vista que ela cria uma limitação legislativa aos estados e ao Distrito Federal, não podendo, desse modo, retroagir. Outro pedido do sujeito passivo é pela readequação da alíquota utilizada no cálculo de 29% para 17%, citando aí uma decisão do julgamento da ação número 550-7205-89-809-0051. Então, considerando que esse pedido é o mesmo feito nessa citada ação judicial, nós entendemos que nesse ponto, com relação à alíquota a ser utilizada no cálculo, deve ser utilizado o disposto no artigo 11A do regimento do CAT, ou seja, renúncia ao direito de defesa na esfera administrativa e desistência da impugnação ou do recurso a caso interposto. Então, nós concluímos aqui nossa manifestação pedindo que seja rejeitada a alegação de nulidade do lançamento, que seja reconhecida a existência de fundamento legal para a responsabilização do consumidor final como substituto tributário e que seja considerado correto o cálculo feito do imposto, que considera que o ICMS deve fazer parte da base de cálculo. E com relação à alíquota devida, nós entendemos aqui que realmente deve ser aplicado o disposto no artigo 11A do regimento do CAT, aguardando aí o resultado desse processo judicial. Com relação ao recurso da Procuradoria, nós entendemos que já foi atendido, o termo 1062 já é aplicado de forma automática pela Fazenda Pública. Obrigado. Obrigado, doutor Ruide. Indaga aos demais pares se há necessidade de conferência. Não havendo, conselheira Virgínia, seu voto, por favor. Agradeço novamente, coordenador Rafael. Eu vou fazer o voto de maneira englobada, acredito que conseguirei tratar de todos os temas que foram trazidos, tanto no recurso do sujeito passivo, como no recurso apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, esses autos, eles retornaram para julgamento, conforme eu mencionei, no dia 11 de abril de 2025, diante da definição do tema 986 do STJ, que foi julgado em 13 de 3 de 2024, que estabeleceu que a tarifa de uso do sistema de distribuição ATUST e a tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS, decisão tomada por unanimidade pela primeira sessão do STJ. A recorrente, ela possuía uma liminar na ação declaratória número 54.089.35.30, final 0051, que foi considerada para a lavratura dos diversos autos de infração contra essa empresa, sendo que especificamente para este processo, a referida ação, à época, foi comunicado por meio de nota explicativa que não produzia efeitos em razão dos fatos geradores serem anteriores à data da propositura da referida ação, porque o consumo de energia elétrica foi de janeiro a junho de 2019, e nesse sentido os encargos foram, de fato, de conexão e distribuição, foram incluídos na autuação e, após a definição do tema, é devida a sua cobrança. Isso porque o julgamento do tema 986 modulou os efeitos, pois fixou até 27 de 3 de 2017 que estariam mantidos os efeitos de decisões liminares que tivessem beneficiado os consumidores de energia elétrica, para que, independentemente de depósito judicial, recolhessem o ICMS sem inclusão da TUST e da ITUST na base de cálculo. Então, essa foi a modulação dos efeitos. Mas não é o caso da recorrente. Por esse motivo, são devidos esses encargos, já que a ação declaratória foi protocolizada em 3 de 7 de 2019.
Então, o processo, ao retornar para julgamento, eu entendo que ele está num recurso irregular de tramitação, né, devendo ser conhecido e apreciado os recursos que foram interpostos para análise nessa Câmara Julgadora. A defesa traz novamente uma nulidade do lançamento, em face da alteração do artigo 20 da Lei 16.469, promovida pela Lei número 23.130 de 25, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2025, esse pedido de nulidade por insegurança da determinação da infração será analisado por essa Câmara como pedido de nulidade por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista a revogação do inciso que trata da insegurança da determinação da infração. Apesar de que o próprio inciso 3, que fala da nulidade com cerceamento do direito de defesa, menciona, né, que seria o caso de, quando for alegado, que o lançamento estaria sem elementos indispensáveis à determinação com segurança da infração e do infrator. Então, a análise deve ser feita dessa forma, já com essa alteração. Então, a recorrente sustentou que a nulidade do lançamento fiscal com fundamento em correção de base de cálculo, que foi utilizada pela autoridade fiscal, seria o fundamento da sua nulidade, né, que estaria correta essa base de cálculo que foi arbitrada pela autoridade fiscal. Segundo a recorrente, ela menciona que a base de cálculo deveria ser o preço da energia e não o resultado da divisão do preço por 0,71, conforme o fisco calculou. Essa foi uma alegação, inclusive, que ela já havia trazido na primeira instância. Então, a gente verifica, conforme o demonstrativo de folha 96, que a base de cálculo do ICMS-ST ela foi apurada pelo fisco, dividindo o valor final dos encargos pelo fator de 0,71, de fato. Assim o fez o fisco para produzir o efeito da inclusão do ICMS na sua própria base de cálculo, uma vez que o valor pago relativamente aos encargos estava livre de ICMS. E esse ICMS é exigido. Ademais, houve consumo realizado pelo adquirente. Então, a adoção pela fiscalização da base de cálculo apurada com a inclusão do próprio imposto tem fundamento jurídico tanto no artigo 13 da Lei Complementar 87/96, como no artigo 20 do Código Tributário Estadual, que eu faço a transcrição no meu voto para mencionar que integra a base de cálculo do imposto, né, o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Ademais, há uma tese que foi fixada pelo plenário do STF de que é constitucional a inclusão do valor do ICMS na própria base de cálculo. Essa tese é de repercussão geral no RS 58.2461. E aí eu também faço a transcrição no meu voto com relação à inclusão do ICMS na própria base de cálculo. Então, de acordo com a tese estabelecida, em qualquer operação sujeita à incidência do ICMS, o imposto integra a própria base de cálculo, sendo que no caso em análise, tratando-se de operação com mercadoria submetida ao regime de substituição tributária, é inequívoco que tais operações são integralmente tributadas pelo ICMS, constituindo o referido regime tão somente modalidade específica de recolhimento, caracterizada pela antecipação do pagamento do tributo, não alterando, contudo, a natureza da incidência tributária. Portanto, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, considerando que na formalização do lançamento tributário foram devidamente citados os dispositivos legais infringidos, minuciosamente descrita a infração cometida e adequadamente identificado o infrator, circunstâncias que asseguram ao sujeito passivo o exercício pleno dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância com o disposto no parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 16.469 de 2009. Então, nesse sentido, eu rejeito, né, assim como o julgador singular, a nulidade do lançamento por cerceamento de direito de defesa. No mérito, a defesa, novamente, também invocou a ilegalidade da internalização do convênio ICMS 77 de 2011, tanto no que diz respeito à forma quanto à matéria. Quanto à forma, argumentou que a responsabilidade tributária por substituição tributária prevista no Convênio 7711 deve ser internalizada na legislação tributária goiana por meio de lei ordinária estadual. Conforme o argumento da recorrente, a extensão permitida no parágrafo 3º do artigo 52 do Código Tributário Estadual exige que outra lei estipule a nova hipótese de substituição tributária, mas não permite que isso seja feito por decreto,
sob pena de violar o disposto no artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 12, a linha B da Constituição Federal. Apontou as EDIs que eu mencionei no relatório, 4281, 6144, 6624 e 5929, que confirmam a necessidade de lei em sentido estrito para a atribuição da responsabilidade tributária por substituição tributária prevista em convênio. Alegou que os convênios só teriam validade se internalizados no Estado por lei, de modo que é formalmente inconstitucional o artigo 30A do anexo 8º do RCTE, por entender que o convênio deveria ter passado pelo processo de apreciação e aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nos termos do artigo 11, inciso 9 da Constituição do Estado de Goiás e artigo 6º da Lei Candir, que também remete à lei e à atribuição da responsabilidade tributária por substituição tributária. Citou ainda o artigo 128 do CTN. Bom, ao contrário da recorrente, eu entendo exatamente que o parágrafo 3º do artigo 52 do Código Tributário Estadual atende à exigência de lei em sentido estrito para atribuição de responsabilidade tributária por substituição tributária, e aí eu faço a transcrição também do artigo 52, e leio o artigo 52. A empresa distribuidora de energia elétrica fica nomeada substituta tributária relativamente à obrigação de pagar o imposto devido nas operações anteriores e subsequentes, desde a produção e importação até o consumo. Parágrafo 3º. A responsabilidade a que se refere esse artigo pode ser estendida, observadas as disposições previstas em convênio celebrado entre as unidades federadas do qual o Estado de Goiás faça parte, a contribuinte que participe de qualquer das etapas de operação com energia elétrica. Com efeito, o que diz o parágrafo 3º é que a atribuição da responsabilidade tributária nas operações anteriores e subsequentes com energia elétrica, desde a produção até o consumo, pode ser estendida a contribuinte que participe de qualquer das etapas dessa operação. Portanto, inclusive que participa no consumo, desde que atenda às disposições previstas em convênio celebrado entre as unidades federadas e o Estado de Goiás. Então, a permissão legal para atribuir a responsabilidade tributária ao adquirente para o consumo próprio da energia elétrica já foi dada pelo referido parágrafo. Nesse sentido, o artigo 30A do anexo 8º do regulamento repete os termos do convênio ICMS 7711, com suporte no parágrafo 3º do artigo 52, e estende a responsabilidade por substituição tributária para o destinatário conectado à rede de distribuição que adquire a energia elétrica no ambiente de contratação livre para seu consumo. Assim, a extensão da atribuição da responsabilidade tributária por substituição ao adquirente consumidor de energia elétrica adquirida no ambiente de contratação livre está autorizada pelo dispositivo do Código Tributário Estadual, que seria o parágrafo 3º do artigo 52 do Código Tributário, e atende à estrita legalidade, o que afasta a alegação difícil formal nesse sentido. Lembrando que também o artigo 30A está em pleno vigor, ele está vigente. Quanto à alegação do suposto vício material, a recorrente alega que houve um alargamento nas disposições do convênio 7711 pelo decreto 7.815 de 2012, que adicionou ao anexo 8º do regulamento o artigo 30A, na medida em que o convênio somente permitiu a atribuição da responsabilidade tributária por substituição tributária para a distribuidora de energia e para o destinatário de energia elétrica conectado diretamente à rede básica de transmissão, mas que o decreto atribuiu a responsabilidade tributária por substituição ao destinatário conectado à rede de distribuição em Goiás, que seria a CELG. Também, com relação a esse alargamento, não houve esse alargamento que a recorrente alega, porque há duas formas de aquisição de energia elétrica em Goiás, conforme foi mencionado, mediante a aquisição da distribuidora, que seria uma rede cativa, mediante a aquisição de terceiros, que é no ambiente de contratação livre, que seria a rede básica. Quando a aquisição é na rede cativa, a distribuidora é substituta tributária, mas quando a aquisição é no ambiente de contratação livre, que é o caso do sujeito passivo, o adquirente consumidor goiano é o substituto tributário. A aquisição no ambiente de contratação livre só é possível mediante conexão com a rede básica, de modo que a recorrente fez aquisições no ambiente de contratação livre e ela estava conectada na rede básica, ainda que tenha feito o contrato de conexão a essa rede por intermédio da rede da distribuição. Então, para ficar mais claro, né, também eu faço a transcrição do convênio 77, a cláusula primeira desse convênio, falando sobre esse assunto. Então, a hipótese do convênio reproduzida no artigo 30A é a constante do inciso 2 da cláusula primeira do convênio, que diz respeito à aquisição do ambiente de contratação livre para consumo do adquirente.
E, nesse contexto, o Estado de Goiás atribuiu ao destinatário consumidor, e não à distribuidora, a responsabilidade por substituição tributária pelo ICMS devido em toda a cadeia, da produção ao consumo, quando a energia elétrica for adquirida no ambiente de contratação livre, ainda que o consumidor esteja conectado à rede básica por intermédio de contrato de conexão com a rede de distribuição, com a rede da distribuidora. Então, o convênio autorizou a atribuição da responsabilidade tributária por substituição ao destinatário goiano, quando adquirir a energia elétrica no ambiente de contratação livre para seu consumo. O fato do consumidor alcançar a rede básica mediante contrato de uso da rede de distribuição não extrapola o escopo definido no convênio. E essa conclusão afasta a alegação de vício material na internalização do convênio na legislação tributária goiana. Outro argumento de mérito que o sujeito passivo trouxe é que não há incidência do ICMS sobre encargos setoriais, adicionais e demais componentes da energia elétrica. A recorrente pediu a aplicação retroativa da recente alteração da Lei Candir, que seria o inciso 10 do artigo 3º da Lei número 194 de 2022, que excluiu a incidência do ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição em encargos setoriais, vinculados à operação com energia elétrica. A publicação dessa lei, ela ocorreu em 23/6 de 2022. Contudo, a norma pode retroagir apenas para alcançar fatos pretéritos quando constatadas as ocorrências das hipóteses previstas tanto no inciso 1 ou 2 do artigo 106 do CTN, quando seja expressamente interpretativa e exclua a penalidade da infração dos dispositivos interpretados e quando deixe de tratar como infração. A recorrente alegou que a alteração da Lei Candir teria natureza interpretativa. E aí eu menciono que realmente a Lei Complementar 194 de 2022 excluiu da incidência do ICMS os serviços de transmissão e distribuição em encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Mas só a partir da vigência da Lei Complementar de 22, que só a partir dessa data que eu mencionei, 23/6 de 2022, que ela passou a vigorar. Então, ela não alcançaria esses fatos geradores que foram autuados. Os efeitos da Lei Complementar 194 de 2022, eles não retroagem, como pede a recorrente, tendo em vista que ela não é uma norma interpretativa, mas uma norma limitadora do direito dos estados subnacionais de exigir o ICMS sobre esses serviços, além do que não trata de penalidade, de modo a poder retroagir ou beneficiar o sujeito passivo. Então, nenhum dos incisos do artigo 106 do CTN se subsomem à alteração legislativa promovida pelo artigo 2º da Lei Complementar 194 de 2022, razão pela qual esse pedido também não deve ser acolhido, né, não deve ser apreciado. Quanto ao pedido de aplicação da alíquota de 17% de extinção do crédito tributário constituído em razão do pagamento que ele menciona que foi integral, conforme foi mencionado pela representação da fazendária, esse pagamento ele foi parcial, o valor do auto de infração não foi o valor que foi recolhido nos termos dos benefícios do refis. Então, ele faz esse pedido também. Então, esse pedido, ele não deve ser analisado, nenhum dos dois pedidos, em razão de ser devida aqui a aplicação do disposto no artigo 11A do Regimento Interno do CAT. E esse entendimento, ele se fundamenta-se pelo fato de que o sujeito passivo, ele buscou no Poder Judiciário a discussão da matéria controvertida, né? Não obstante, ele tenha efetuado um pagamento parcial do valor objeto do lançamento tributário, que ele, inclusive, acosta aos autos dessa manifestação de pagamento. Importa mencionar aqui que o pagamento, relativamente o pagamento que foi feito pelo sujeito passivo, trata-se, ainda que não deva ser considerado esse pedido de extinção do crédito tributário, ele trata-se de inequívoco reconhecimento da dívida, né, uma expressa renúncia do direito de defesa da parte que foi paga, desistência tácita da impugnação e do recurso que foi interposto. Entretanto, nós iremos apenas aqui aplicar o artigo 11A em razão das matérias coincidirem tanto no âmbito do administrativo como no âmbito do judiciário. E aí eu invoco também o artigo 38 da Lei de Execução, que também fala da mesma situação, né? São os dispositivos que melhor se aplicam ao caso, pois orientam no sentido de que a coincidência de objetos nos dois pedidos, tanto no administrativo e judicial, foram identificadas
e que implicaria a desistência quanto a esses objetos no contencioso administrativo por parte do sujeito passivo. Devendo prevalecer, portanto, em relação a eles, a decisão que for proferida definitiva no judiciário. Então, foi feita essa análise aqui no processo. Os pedidos, as matérias guardam coincidência, tanto no que foi aqui está sendo discutido, como que está sendo discutido no judiciário. Por esse motivo que eu entendo, né, pela aplicação do artigo 11A. E a defesa, ela até traz esse pedido, né, o pedido subsidiário de extinção do crédito tributário, ele é feito depois, a defesa faz um pedido inicial de sobrestamento, né, nos termos do artigo 11A, o que aqui, do meu ponto de vista, seria até o acatamento parcial do pedido da defesa, que ela faz isso na sua última manifestação. Então, nesse sentido, né, que eu conheço do recurso do sujeito passivo e dou-lhe parcial provimento para aplicar o 11A neste processo, né. Doutora Virgínia, só um Sim. minutinho. Eu acho que o doutor Rafael caiu. Ah, sim. Acabou de guardar um pouquinho aí para ver. Está nos ouvindo, doutor Rafael? Nilson, muito ruim, tá oscilando a internet aqui. Não vejo a imagem de ninguém. Eu ouço um som de robô, como a gente fala. Mas você conseguiu ouvir Sim. o voto da doutora Virgínia, que ela já estava finalizando. Doutora Virgínia, me ouve? Sim, conselheiro, eu escuto, sim. Eu estou finalizando o meu voto, até peço desculpas pela extensão do voto, mas foram vários argumentos que foram trazidos pela defesa. Eu só vou agora fazer, por último, a apreciação, o voto com relação ao recurso da representação da Procuradoria-Geral do Estado. Posso continuar? Sim, por favor. Então, a Procuradoria-Geral do Estado, ela faz um único pedido de reforma da decisão singular com o fito de adequá-la aos precedentes dos tribunais pátrios para aplicação do tema 1062 da STF. Entretanto, não houve demonstração por parte do demandante da necessidade da tutela administrativa aqui. Eu acredito que esse pedido, ele perdeu o seu objeto, né, já que o tema 1062 já está sendo implementado na Secretaria da Economia, de acordo com o despacho 4898 de 2023. Então, não vislumbra que a necessidade de intervenção desse órgão julgador para apreciação do pedido, né? Então, há uma perda de objeto. Nesse sentido, eu não conheço do recurso da Fazenda da Procuradoria-Geral do Estado, né? E deixo de apreciar esse seu pedido, tendo em vista que o tema 1062 já foi implementado no cálculo dos juros da correção monetária, conforme os despachos 4.898 de 2023 da Economia e 1.435 de 2023 da Procuradoria-Geral do Estado. Então, é nesse sentido que eu manifesto com relação ao recurso da Procuradoria.
Então, finalizando o meu voto, eu rejeito a preliminar de nulidade da peça básica arguida pela autuada por cerceamento do direito de defesa. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para aplicar o artigo 11A do regimento interno do CAT, né, declarando aqui a desistência da movimentação administrativa, do contencioso administrativo pelo sujeito passivo. Quanto ao recurso da Procuradoria-Geral do Estado, deixo de conhecê-lo face à perda do objeto, tendo em vista que já foi implementado o cálculo dos juros e da correção monetária na forma do tema 1062 do STF, conforme o despacho 4.898 de 2023 da Economia e 1.435 de 2023 da Procuradoria-Geral do Estado. É como voto. Obrigado, conselheira Virgínia. Então, vamos agora passar a votação. Conselheiro Nilson. Doutor Rafael, tem um advogado aí que está adentrando a sala e me parece que ele é lá do escritório da doutora Eleia. Mas agora à tarde, Nilson. Não tem mais o que falar. Vamos só admiti-lo e ver quem que é. Agora vamos dizer, como diz o ditado, Inês é morta. Bom dia, doutora Marília. Bom dia, doutora Marília. Bom dia, estão ouvindo? Sim, a senhora está por qual sujeito passivo? É a Carta Goiás, o auto de infração 0825. Doutora Marília, esse processo está acabando de ser julgado. Nós vamos passar para a votação agora. Sem problemas. Bom, agradeço a presença da doutora. Então, vamos passar a votação. Doutor conselheiro Nilson. Pois bem, senhor coordenador, eu vou acompanhar o voto da relatora na íntegra, uma vez que, de fato, está bem sedimentado aí o voto dela, então, por isso, eu vou acompanhar na sua íntegra. Obrigado, conselheiro Nilson. Conselheiro Moisés. Também vou acompanhar na íntegra, como voto. Obrigado. Conselheiro Emi César. Bom, a nossa querida relatora e conselheira, doutora Virgínia Pereira de Menezes Santos, ela falou muito bem, abrangeu todos os itens legais que precisava para uma defesa tão robusta como a defesa que nos foi apresentada pelo contribuinte. Quanto à questão cerceamento, que é onde a contribuinte talvez tenha se mais estribado para apresentar a defesa, eu não vejo procedência nenhuma, como a doutora Virgínia não viu, até por um simples fato material. Um fato que poderia ser medido pelo número de folhas, fato numérico, simplesmente numérico, em que a defesa acosta aos autos, dando suporte às suas alegações. Então, ela vem com toda a força, a defesa, toda a robustez necessária em citar todo o arcabouço legal que protege o contribuinte, no caso tal, e não há, portanto, em nenhum momento, um vislumbre sequer de que foi cerceado este direito. Não há. Então, acompanho a doutora Virgínia nesse quesito e, no mérito, perfeitamente. Vou junto com ela, porque ao declarar e acostar aos autos pagamentos, alegando-os como os pagamentos integrais do débito, e que realmente foi recolhido ao Tesouro, embora a questão da integralidade ficou sub júdice, mas, ao fazer isso, o contribuinte, vamos dizer assim, relegou a segundo plano a permanência
de sua defesa junto às esferas administrativas. Portanto, o voto da relatora, doutora Virgínia, é perfeito e eu apoio integralmente. Obrigado, conselheiro Emi César. Ante a votação, passo a anunciar o resultado para esse processo. Então, a quarta Câmara do Conselho Administrativo do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, resolve conhecer o recurso da sujeito passivo Carta Goiás e rejeitar a nulidade por cerceamento e defesa e aplicar ao mérito o artigo 11A do Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Com relação ao recurso da Procuradoria-Geral do Estado, não conhece desse recurso por perda do objeto, vez que o tema 1062 já vem sendo implementado por essa Secretaria de Economia. É como é o resultado para esse processo. Agora vamos passar para o último da pauta, o último de retorno, que é o PAT número 4012-3006-67081, contendo impugnação, segunda instância, número 0933 de 2025, em que é impugnante Presoto Cereais Limitadas, Solidários Caro Aurélio Franco Cândido, Ivan Ricardo Presoto e S.A. Boa Safra Limitada, sendo relator o conselheiro Moisés Miguel da Silva Júnior. Com a palavra, conselheiro. Obrigado, doutor Rafael. Esse processo ele é bem simples, ele se trata de vários depósitos bancários na conta do administrador do sujeito passivo. E aí foi notificado justamente para comprovar essas operações, do que se tratava essas operações, e permaneceu inerte. Então, vou fazer um breve resumo aqui do que se trata e abrirei a palavra para os conselheiros e para o representante fazendário. Então, consta dos autos, o sujeito passivo, após ser regularmente notificado a prestar informações sobre a origem idônea dos recursos financeiros recebidos na conta bancária de titularidade de seu sócio administrador, entre os dias 7/10 de 2021 a 26/1 de 2022, que somam R$ 9.939.524,10, não logrou êxito em apresentar documentação hábil e idônea que demonstrasse a origem ilícita dos recursos creditados, situação que a legislação tributária estadual entende como sendo valores decorrentes de operações ou prestações tributadas pelo ICMS sem o correspondente registro fiscal. No auto de infração aponta os dispositivos legais infringidos, como também a penalidade proposta. Várias peças instruem o processo administrativo, como anexo estruturado, detalhamento do crédito tributário, ordem de serviço, as notificações fiscais, contendo os respectivos anexos, do detalhamento da conta bancária objeto da autuação, termo circunstanciado, consulta detalhada do contribuinte. A composição do polo passivo solidário foi feita pelo administrador Dr. Ivan Ricardo Presoto, sócio administrador da empresa Presoto Cereais, com fundamentos no caput do artigo 45 e também no artigo 45, inciso 2 do CTE, por ser beneficiário direto dos recursos financeiros depositados em sua conta pessoal. Também foram rolados tanto Carlos Aurélio Franco Cândido, quanto a pessoa jurídica SC Boa Safra Limitada, todos também com fundamento no caput do artigo 45, um por ser o remetente e o depositante, e o outro por ser sócio administrador da empresa. Nas informações adicionais, conforme o termo circunstanciado que acompanha o processo, a autuação resultou de uma investigação fiscal realizada através de uma técnica de follow the money, onde constatou diversas operações financeiras realizadas entre SC Boa Safra e o senhor Ivan Ricardo Presoto, totalizando aproximadamente quase 10 milhões de reais, distribuídos em 54 operações no período de outubro de 2021 a janeiro de 2022, sendo 17 operações em outubro, 14 operações em novembro, 12 operações em dezembro e 11 operações em janeiro de 2022. A fiscalização verificou que, apesar do volume expressivo de recursos, não foram localizados documentos fiscais entre aqui o primeiro e o segundo sujeito passivo, a Presoto Cereais e a SC Boa Safra, que justificassem essas transações. As informações bancárias foram obtidas mediante procedimento de transferência de sigilo, e aqui ele coloca o número SIMBA 077 Cefaz-GO, número 138-61.
Da intimação, né? O sujeito passivo solidário Ivan Ricardo Presuto foi intimado a pagar ou apresentar impugnação, tendo ciência do AR no dia 12/7/2023. Da mesma forma, os sujeitos passivos solidários SC Boa Safra e Carlos Aurélio Franco Cândido foram intimados com a ciência do AR, respectivamente, em 19/7/23 e 18/7/23. Diante da ausência das manifestações, né, foi lavrado o termo de revelia na folha 38 para todos os sujeitos passivos. Em sede de segunda instância, o sujeito passivo Presuto Cereais foi intimado a pagar ou apresentar impugnação com a ciência do AR no dia 7/11. Os sujeitos passivos solidários também foram novamente intimados. Ivan Ricardo Presuto, em 21/9/23, SC Boa Safra, em 28/9/23, e Carlos Aurélio Franco Cândido, em 25/9/23. Diante da ausência da impugnação por parte da Presuto Cereais, SC Boa Safra e Carlos Aurélio Franco Cândido, foi lavrado o termo de preempção à folha 50. Ressalto que o solidário Ivan Ricardo Presuto apresentou impugnação em segunda instância. Em sua impugnação, o sujeito passivo solidário apresenta os seguintes argumentos. Preliminarmente, requer a sua exclusão, alegando elegibilidade passiva, por não ser responsável pelo pagamento do imposto e não ter concorrido para a prática da infração tributária, argumentando que sua inclusão ocorreu apenas pelo fato de possuir movimentações bancárias de valores entre suas contas. No mérito, sustenta a ausência do fato gerador para a cobrança do ICMS, argumentando que o contribuinte não faz circulação de mercadorias em nenhuma modalidade prevista na lei, não utiliza crédito ICMS por não fazer aquisições interestaduais e não possui vendas para fora do Estado de sua atuação há longos anos, estando acobertado pela hipótese de não incidência do imposto em suas operações. Afirma que o fato gerador for arbitrariamente presumido pelo agente fiscal, questionando a base factual do auto de infração e sustentando que não há provas cabais de que o contribuinte infringiu a legislação tributária, não havendo creditamento de imposto na operação em debate. Ele alega outras questões aqui, como indúbio para o contribuinte, princípio da legalidade, ele questiona também a penalidade aplicada, e aí ele requer, né, exclusão do polo passivo do auto de infração, redução da multa confiscatória para o patamar de 20%, e a produção de provas por todos os meios admitidos. Em 2/2/2024, a primeira Câmara do CAT converte o processo em diligência para Gebro justamente para intimar o direito passivo direto, Presuto Cereais. Ele foi intimado tanto em primeira quanto em segunda instância, todavia as intimações foram cumpridas, mas o sujeito passivo direto não se manifestou, sendo lavrados os termos de revelia na folha 85 e o termo de preempção na folha 90. Em síntese, senhor coordenador, é o relatório. Obrigado, conselheiro Moisés. Doutor Ruida. Pois bem, esse auto de infração ele tem como origem a fiscalização de um tipo de esquema de sonegação fiscal em operações com grãos que se utiliza de empresas noteiras para fugir da tributação. Esse esquema de sonegação ele funciona da seguinte forma. De um lado, você tem o vendedor de grãos que está querendo vender sua mercadoria, pagando o mínimo de tributos possível, e do outro lado, há empresas querendo adquirir esses grãos, uma indústria, por exemplo, né? E entre esses dois lados aparece um intermediário que oferece um meio para que a tributação dessa operação real não aconteça. E aí surge a tal da empresa noteira. A empresa noteira, ela emite um documento fiscal simulando uma venda dela para a indústria, né? Atraindo a tributação para si. Então, desse modo, o vendedor real destina o grão para a indústria sem emissão de nota fiscal. A indústria ela recebe o grão com o documento fiscal, inclusive se apropriando do crédito. E a empresa noteira apenas não recolhe o tributo declarado. E a cada nota fiscal que é emitida pela empresa noteira, né, a nota fiscal simulada, a dívida tributária dessa empresa noteira ela vai crescendo até ela ser autuada e executada. Mas a execução fiscal da dívida, ela acaba sendo frustrada, já que essa empresa noteira ela é constituída sem patrimônio e com sócios laranjas também sem patrimônio, né? Já a indústria, ela paga pelos grãos diretamente para a empresa noteira e assim, ainda que tenha ciência da fraude, ela pode alegar boa-fé, pois não haverá prova de que ela participou do esquema, né? Porém, como a empresa noteira ela tem que repassar o valor para o real vendedor,
uma possibilidade de identificar a fraude é seguir o caminho do dinheiro, que é o que foi feito aqui nessa fiscalização. Foi quebrado o sigilo fiscal de uma empresa noteira, que realizava muitas operações sem pagamento de imposto, e nos dados bancários obtidos, foi verificado que o sujeito passivo desse auto de infração, através de seu sócio, recebeu da empresa noteira, num período de 4 meses, de outubro de 2021 até janeiro de 2022, um total de quase 10 milhões de reais em 54 transferências bancárias. O sujeito passivo, antes de ser autuado, ele foi notificado para esclarecer essas transferências, mas não atendeu a notificação. Então, se amparando no disposto no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 2d do Código Tributário Estadual, a fiscalização presumiu ser decorrente de operação ou prestação tributada não registrada esses valores creditados em conta de depósito bancário, em relação aos quais o titular da conta, regularmente notificado a prestar informações, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações financeiras. Houve revelia na primeira instância e somente um dos solidários apresentou a impugnação em segunda instância. A defesa do impugnante ela é muito genérica, ela não aponta erro no levantamento fiscal e nem apresenta nada de concreto que possa vir a explicar a origem desses depósitos recebidos. A maior parte da impugnação é constituída de doutrina jurídica, sem uma relação direta com a infração, sem que possa ser aproveitado para contraditar o lançamento. Salvo o melhor juízo, há pouco na impugnação que pode ser entendido efetivamente como defesa. Tem um ponto dessa impugnação que, sem explicar quais operações realiza, esse sujeito passivo alega que não incorre em qualquer operação tributada elencada no artigo 11 do Código Tributário Estadual, e por essa razão ele não teria razão para fraudar a legislação e que isso provaria sua boa-fé. E também, de forma genérica, ele questiona as provas apresentadas para demonstrar a infração, alegando não haver evidência de que seja o responsável pelas infrações indicadas e que não há provas contundentes que demonstrem a infração. Alega também que recebeu os valores em uma operação financeira sem incidência de CMS. Pois bem, o que se cobra aqui é imposto, mas não é imposto sobre a operação financeira. A infração ela é outra, e é bem simples e muito bem comprovado. O sujeito passivo recebeu em conta corrente uma quantia significativa de dinheiro e, após ser notificado para demonstrar a origem dessas importâncias, não fez, o que gerou a presunção legal de que esses valores decorrem de operação tributada. E na presunção legal, basta ao fisco demonstrar o fato que gera a presunção para poder cobrar o imposto relativo às operações presumidas. E isso foi feito. E para afastar a presunção, bastaria o sujeito passivo demonstrar a origem desses valores. Então, como ele não fez, nós entendemos que aqui vale a presunção legal, foi correta a autuação. Uma outra alegação do sujeito passivo é de que não pode ser responsável pelos lançamentos tributários em razão de operações empresariais de investimento na modalidade de investidor anjo dos negócios. Se os valores objeto desse processo fossem oriundos de um investidor anjo, bastaria o sujeito passivo demonstrar como foi realizada essa parceria, esse contrato, e, mais importante, demonstrar a origem dos valores, ou seja, trata-se de uma alegação sem provas. Então, também deve ser afastado, deve ser rejeitada essa outra alegação de que o dinheiro seria de um investidor anjo, um investidor da empresa. O impugnante ele também alega que a multa nesse processo tem caráter confiscatório, inconstitucional, mas já é de conhecimento desse conselho, que nos termos do parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 16.469 de 2009, esse conselho ele não pode proferir decisão que implique afastamento da aplicação da lei sob alegação de inconstitucionalidade. Além disso, a multa, aqui ela está limitada ao valor do imposto através da aplicação do parágrafo 11 do artigo 71,
o que enquadra a multa dentro do limite previsto nas decisões dos tribunais superiores. O sujeito passivo, no final da impugnação, ele também pede pela exclusão do solidário. O fundamento legal da solidariedade, nesse caso, é o artigo 45.12 do Código Tributário Estadual. Apesar deste dispositivo ter sido declarado inconstitucional, nosso posicionamento, já conhecido, né, é de que essa inconstitucionalidade ela não exclui automaticamente o solidário por falta de fundamentação legal, porque somente o inciso 12 foi excluído da fundamentação, restando ainda o caput do artigo 45, que é um dispositivo legal que continua vigente. Como a infração, nesse caso, ela é omissão de saída, ou seja, aquisição de mercadoria sem nota fiscal, nós entendemos que ela não ocorre sem que haja uma intenção. Não há como comprar ou vender mercadoria sem nota fiscal, sem que haja uma intenção. E por isso, nesse caso, nós entendemos que o dolo aqui ele é elementar à própria infração. E nesse caso, o dolo também ele foi demonstrado, tendo em vista que aqui trata-se de um esquema de sonegação que foi criado, uma fraude evidente, né? E, além disso, os valores que deram origem à auto-infração foram transferidos justamente para a conta desse solidário, né? Então, demonstrado o dolo, o artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, ele autoriza a responsabilização do solidário, e aí nós complementamos aqui pedindo pela readequação da fundamentação legal da solidariedade, que ao caput do 45, que restou após a inconstitucionalidade do inciso 12, que seja complementado também com o artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional. É o que tínhamos a manifestar, senhor coordenador. Obrigado. Obrigado, doutor Ruida. Indago aos demais pares se há necessidade de conferência. Não havendo. Doutor Moisés. Senhor coordenador, eu vou fazer meu voto em relação ao pedido que o representante fazendário fez em sustentação oral, em relação ao 75.3, eu vou negar. E vou explicar antes de eu entrar. Nesse caso aqui, eu entendo que não cabe 135.3, e explico o porquê. Nesse caso, o sócio administrador participou diretamente do fato gerador. Então, aqui há interesse comum, e aqui seria o artigo 124, inciso 1. Eu sempre faço essa distinção em meus votos, né, justamente sendo como se fosse uma responsabilidade por descumprimento, né, por infração. Aqui não. O próprio sócio administrador, ele participa do fato gerador quando recebe na sua própria conta, né? Então, aqui ele participa direto, né, do fato gerador. Então, ele está do mesmo lado, né, da prática do fato gerador, que seria aqui, no caso, a venda, né, de produtos derivados de cereais e leguminosas, né? Então, nesse caso aqui, eu entendo que a melhor adequação, salvo o melhor juízo, seria, né, o caput do artigo 45, quanto o artigo 124, inciso 1, do Código Tributário Nacional. Então, só explicando essa questão, eu vou fazer um breve resumo aqui, justamente trata esse processo administrativo para a apuração de venda de mercadorias e operações tributadas não registradas, justamente em relação a esses depósitos que foram feitos na conta do sócio administrador. Em relação ao primeiro pedido aqui, exclusão do solidário Ivan Ricardo Presuto, ele pede a sua exclusão, argumentando que não seria responsável pelo pagamento do imposto, nem teria concorrido para a prática da omissão no pagamento do tributo, alegando a ausência de comprovação de sua concorrência para a prática de infração tributária. E aí, justamente analisando essa prática, a gente verifica que as operações são continuadas e reiteradas, né? E justamente eu faço uma breve descrição aqui, olha, 17 operações em outubro de 2021, totalizando 3.496.000, 14 operações em novembro, totalizando também 3.319.000, 12 operações em dezembro de 2021, totalizando 1.900.000, e 11 operações em janeiro de 2022, totalizando 1.198.000. Conforme
descrito na nota explicativa, apesar de receber os recursos diretamente em sua conta pessoal, o senhor Ivan Ricardo Presoto é sócio administrador da empresa Presoto Cereais Limitadas, que, assim como a empresa SC Boa Safra, exerce atividade empresarial envolvendo a comercialização de commodities agrícolas, especificamente grãos e leguminosas, cuja circulação dentro do país é integralmente tributada pelo ICMS. A legislação tributária estadual, especificamente o caput do artigo 45 do CTE, estabelece que a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto devido a que eu faça a transcrição, justamente demonstrando o interesse comum. No caso em análise, o senhor Ivan Ricardo Presoto, ao receber diretamente em sua conta pessoal valores expressivos, né, provenientes da empresa SC Boa Safra, sem a correspondente documentação fiscal ou comprovação lícita desse recurso, incorreu na situação prevista justamente lá no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 2D do Código Tributário Estadual, que presume que tais valores são decorrentes de operações / prestações tributadas não registradas. Ressalta-se que o sujeito passivo, ao ser notificado pela fiscalização para apresentar documentação hábil e idônea que comprovasse a origem lícita dos recursos depositados na conta bancária, não atendeu a notificação, prevalecendo, portanto, a presunção legal de omissão de receita tributária. No caso sob análise, o esquema operacional descrito na nota explicativa demonstra um padrão de sonegação fiscal na comercialização de grãos, onde há interposição de empresas noteiras para ocultar e blindar os verdadeiros vendedores das mercadorias. As características das operações financeiras identificadas se amoldam perfeitamente ao fluxo da fraude tributária, detalhado na referida nota explicativa. A alegação do impugnante, que seria mero investidor na modalidade de investidor anjo, não encontra respaldo nas provas documentais apresentadas pela fiscalização, sobretudo considerando o expressivo volume de recursos financeiros e o padrão de transferências que se enquadra no esquema fraudulento mapeado pelo fisco. Assim, resta evidenciada a responsabilidade solidária do senhor Ivan Ricardo Presoto, com fundamento no artigo 45 do CTE e do 124, inciso 1 do CTN, visto que, como sócio administrador da empresa Presoto Cereais, é beneficiário direto dos recursos financeiros depositados em sua conta pessoal, concorreu para a prática da infração tributária ao deixar de comprovar a origem lícita dos valores recebidos em sua conta. Portanto, rejeita o pedido de exclusão do solidário. Aqui ele faz diversas alegações, uma delas é em relação à ausência do fato gerador. E aí justamente eu trago aqui, né, onde, né, se enquadra a questão do fato gerador do ICMS. Eu trago aqui o artigo 11, combinado com o parágrafo 3º, que justamente fala, né, que o fato gerador é a circulação de mercadorias, e o parágrafo 3º fala: a caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou da prestação que o constitua. E aqui eu trago justamente a presunção que o fisco utilizou, justamente, e faço a transcrição aqui. Aí fala justamente o quê? Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada e não registrado o valor apurado em procedimento fiscal correspondente. Olha só, a valores creditados em conta de depósito, aos quais, né, o titular da conta não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações financeiras. E eu trago aqui também um caso, né, paradigma, justamente que vai nessa linha. É um processo final 802 da segunda Câmara, do relator Bruno Napoli, é o Acórdão 730 de 2024. E justamente, uma pequena parte, ele fala aqui, preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança da determinação da infração rejeitado. ICMS, obrigação principal. Não comprovou a origem idônea das transferências bancárias recebidas em sua conta corrente. Lançamento procedente. Né? No caso concreto, o proveito econômico das atividades envolvidas pelas empresas, né, tanto a Presoto Cereais quanto a SC Boa Safra, tem por paradigma a circulação de mercadorias tributadas pelo ICMS, e os recursos depositados na conta bancária do impugnante são considerados, por força de presunção legal, como fluxo econômico da atividade comercial normalmente desenvolvida. Eu trago também outras questões aqui dos valores, né, expressivos, né, vamos dizer assim. Então, não vejo em nenhum momento, né, a questão da ausência do fato gerador para a cobrança do ICMS. Ele argumenta outras questões aqui, violação do princípio da legalidade, eu rebato isso aqui também, justamente porque
essa cobrança ela está amparada em dispositivos legais, e aqui um último ponto que ele traz é a questão do caráter confiscatório da multa. Aí que eu faço um extenso razoado, justamente fazendo a distinção entre multas punitivas e multas moratórias, né? E justamente aqui não se trata de multa moratória, até trago aqui decisões do STF justamente limitando a multa moratória a 20%. Todavia, faço a contraposição aqui demonstrando que não se trata, né, do atraso, né, por pagamento, muito pelo contrário, né? Justamente aqui se trata de punir pelo descumprimento, né, da obrigação acessória de informar essas operações para o fisco, né? Então, aqui se trata de multa punitiva. E justamente essa multa punitiva, ela foi limitada pelo parágrafo 11, né, e está 100%, limitada a 100% do valor do imposto. Então, eu até faço uma conclusão aqui, ó. Portanto, embora a jurisprudência do STF favorável à redução de multas consideradas confiscatórias, no caso específico, a multa aplicada encontra-se no limite admitido pela Corte Suprema para penalidades de natureza punitiva, não havendo fundamento para sua redução ao patamar de 20%, conforme pleiteado pelo impugnante. Então, senhores conselheiros, ante o exposto, rejeita a preliminar de exclusão do solidário Ivan Ricardo Presoto, arguido pelo direito passivo, conheço da impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento para julgar procedente o lançamento, rejeita o pedido de adequação de penalidade por confiscatoriedade da multa. É como voto. Muito obrigado a todos. Obrigado, conselheiro Moisés. Conselheiro Nilson, seu voto, por favor. Pois não, senhor coordenador, eu vou acompanhar o voto do doutor Moisés, divergindo, já pedindo vênia, só vou divergir em relação ao solidário. Como já é de conhecimento dessa Câmara, em face da inconstitucionalidade do 45, inciso 12, eu vou pedir a exclusão do solidário, já me adiantando, uma vez que eu não entendo que nessa fase do processo é possível fazer a readequação da fundamentação legal, e também deixo de analisar a conduta do sujeito passivo solidário face exatamente à inconstitucionalidade do inciso 12 do artigo 45. Por essa razão, então, acompanho o doutor Moisés em todos os outros quesitos, apenas com um pedido de exclusão do solidário. Obrigado, doutor. Senhor coordenador, só uma questão fática, só para avisar o doutor Nilson. Doutor Nilson, nesse caso concreto, o sujeito solidário foi enrolado no caput 45 e também no artigo 45, inciso 12. Tanto é que eu fiz até essa distinção aqui, né? No início eu até falei assim, ó, aqui caput 45 mais 45, inciso 12. E aí eu até entendo que aqui nem seria o cabimento do 45, 12, tá bom? Só essa questão fática vai elucidar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor Moisés. Doutor M. César. Momento. Acompanho integralmente o voto do relator, inclusive consoante a manutenção do solidário. Está constatada com muita facilidade que isso aí trata-se de uma operação oriunda de um pequeno grupo, acredito eu, pequeno grupo, que formou-se como amizades financeiras para fraudar o imposto do Estado, inclusive com a constatação de empresas noteiras, a constatação de depósito em pessoa física, sem origem, sem comprovação de origem. Não há como eu eximir, num caso desse, a solidariedade aí, principalmente de quem recebeu depósito em suas contas. Não há como. Eu tenho um fato material que é o valor depositado. Então, eu peço desculpas a meu companheiro Nilson, mas é tão palpável, tão evidente
esta fraude, que nos tempos de hoje, com tudo registrado através de computação, de internet, eu poderia chamar que essa tentativa de golpe chega a ser trivial, infantil, de uma maneira geral. Então, voto conforme o voto de Dr. Moisés Miguel. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheira Virgínia. Ai, senhor coordenador, eu tive um problema aqui com o microfone, mas eu estou de acordo com o voto do conselheiro Moisés, eu acompanho na íntegra, principalmente com relação à análise que foi feita de inclusão do solidário, né, nos termos do 45 CAPT. Então, aqui há, de fato, a menção do CAPT que trata do interesse comum e que foi, de fato, demonstrado no processo. Eu estou de acordo na íntegra. Obrigado, Virgínia. Então, passo a anunciar, então, o resultado para este processo. Ante o exposto, a 4ª Câmara do Conselho Administrativo do Estado de Goiás rejeita, por maioria, a preliminar de exclusão do sócio solidário Ivan Ricardo Presoto. Conselheiro César, fecha o seu microfone, por favor. Acho que está dando microfonia aqui. Sim. Obrigado. Então, novamente, a 4ª Câmara do Conselho Administrativo do Estado de Goiás rejeita por maioria a preliminar de exclusão do sócio solidário Ivan Ricardo Presoto, arguída pelo sujeito passivo, e, com relação à impugnação em segunda instância, conhece a impugnação em segunda instância e negam-lhe provimento por unanimidade de votos para julgar procedente o lançamento e rejeita também o pedido de adequação da penalidade confiscatória da multa. Este é o resultado para este processo. Não temos mais nenhum processo na pauta. Agradeço a todos pela presença, agradeço a todos que estão nos assistindo também, toda a equipe técnica, e desejo aí um restante de produtivo dia para todos vocês. Obrigado.